Felipe Luiz está virado no giraia. Vamos falar sobre isso. Hoje é dia de Copa Libertadores da América, tem escalação do Mengão para o dia da decisão, várias outras informações do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não sim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia da Copa Libertadores da América, meus amigos. Flamengo e Central Córdoba e Flamengo, diretamente do estádio do Maracanã, às 9h30 da noite, horário de Brasília. O Flamengo já finalizou os últimos preparativos para encarar a equipe da Argentina, que já está no Brasil desde ontem, meus amigos. Pois é, treinou no CT do Botafogo e que tem adquirido toda a síndrome de derrota do Botafogo, de perdedor do Botafogo, para que perca hoje para o Flamengo. Menos choro, tá? Não puxa o choro deles não, porque é chato pra carilha, beleza? Bom, a expectativa é de casa lotada no estádio do Maracanã, até ontem na parte da tarde, quando foi atualizada a última parcial de venda de ingressos, cerca de 45 mil entradas haviam sido comercializadas para o confronto de hoje entre Flamengo e Central Córdoba. As compras do setor norte já estão esgotadas. Desde ontem, a torcida do Flamengo prepara uma festa especial na estreia em casa pela Copa Libertadores. Eu sei que o Flamengo já estreou pela Copa Libertadores, mas em casa hoje é a estreia e a torcida do Flamengo prepara uma festa linda e maravilhosa com balões, mosaicos, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de ver. Infelizmente, a dona Conmebol segue com a proibição de sinalizadores, né? Não pode ter sinalizador. E quando eu falo em sinalizador, não é aquele aquele sinalizador da Marinha que pum, explode pro alto, que acabou vitimando a vida do menino lá na Bolívia, né? A torcida do Corinthians, aquela coisa toda, mas é aquele sinalizador de mão que, aliás, pode na Europa e fica uma coisa assim linda, maravilhosa, uma festa linda, maravilhosa, mas infelizmente aqui cerciam a possibilidade, né, do torcedor festejar. Mas enfim, o Flamengo fará a festa da forma que der, beleza? Com um aproveitamento recente de quase 90%, o Flamengo volta ao estádio Mauro Filho, ao estádio do Maracanã, pela Copa Libertadores da América. A última partida do Flamengo pelo Maracanã foi uma derrota por 1-0 para a equipe do Peñarol no ano passado, quando Adenor Bach, o Tite, ainda era treinador do Flamengo e ali iniciou a sua caída ali, né? Do comando técnico do Flamengo, depois daquela vergonha, aquele absurdo de ser eliminado para o Peñarol na Copa Libertadores da América. Aliás, o Flamengo nos últimos tempos só perdeu 2 vezes no estádio do Maracanã pela Copa Libertadores da América, e foi em 2019 e em 2024, justamente as 2 partidas para o Peñarol. O rubro-negro ficou invicto por 5 anos seguidos dentro de casa na competição, meus amigos. Então o aproveitamento do Flamengo dentro de casa é maravilhoso na Copa Libertadores da América. Antes da derrota para os uruguaios na temporada passada, o Flamengo engatou uma sequência de 17 vitórias como mandante no Maracanã em jogos pela Libertadores. Foram 49 gols marcados e apenas 7 gols sofridos durante esse período. Ampliando o recorte, o Flamengo ainda passou 5 temporadas invicto, atuando no estádio como mandante nos jogos da competição sul-americana, e foi justamente o Peñarol, algoz da derrota de 2019, ainda pela fase de grupos daquele ano que o Flamengo conquistou o título, que derrotou o Flamengo em 2024. Entre 2019 e 2024, o Flamengo atuou no Maracanã em jogos pela Libertadores em 31 oportunidades, venceu 26, teve 3 empates e apenas 2 derrotas. Foram 84 gols marcados contra apenas
19 sofridos, o aproveitamento é de 87%, meus amigos. Vai lembrar que o Flamengo, além do Central Córdoba, ainda enfrentará a Liga Deportiva Universitária de Quito, a LDU, e o Deportivo Táchira como mandante. Vai lembrar que em 2019, em casa, o Flamengo também derrotou a Liga Deportiva Universitária, a LDU, beleza? Vamos avançando aí, minha galera, que tem mais coisa pra gente conversar. É evidente que o Flamengo tem o melhor time em relação à equipe do Central Córdoba. Entretanto, não é uma equipe de bobeira, é uma equipe que foi campeã da Copa da Argentina no ano passado. É uma equipe que dominou amplamente as ações em cima da LDU nos seus domínios, na Argentina, em Santiago del Estero. Teve mais posse de bola, teve um volume bom de finalizações, cerca de 17 finalizações contra a LDU, teve mais posse de bola, teve mais desarmes, então não é a baba do boi. Não é chuchu no mel, tem que entrar ligado, porque senão, meu amigo, pode acontecer, enfim. Mas não vai acontecer que o Flamengo vai jogar sério e vai ganhar essa bagaça hoje. Inclusive, tem a informação aqui, aliás, tenho duas informações aqui, que o jogador mais valioso da equipe do Central Córdoba é mais barato que 2 times do Flamengo. O jogador mais valioso do Central Córdoba é mais barato que 2 times do Flamengo. É que o craque do time, Luiz Angulo, camisa 7 colombiano, que inclusive foi apontado por um jornalista argentino como principal arma do time de Santiago del Estero. Mas o jogador de 21 anos é mais barato até que o Wallace Yan. Por exemplo, joia rubro-negra que ainda se projeta profissionalmente. Ao comparar os elencos no transfermarket.com, percebemos que Angulo, atleta mais valioso do Central Córdoba, custa menos do que 22 atletas do Flamengo. Ou seja, o rubro-negro tem 2 times inteiros que valem mais do que a estrela adversária. Os 22 jogadores do Flamengo possuem valor de mercado superior ao do Luiz Angulo. Portanto, meus amigos, o Flamengo tem que fazer essa dinheirama, esse poder financeiro econômico, prevalecer dentro do campo. E como fazer isso? Jogando bem, jogar bem o Flamengo joga. O problema do Flamengo são as finalizações. Chegou, bate bem no gol, acerta o gol, condiciona a partida a favor do Flamengo, abre o placar cedo, o outro time vai ter que, por mais que seja um time que goste de ter a bola, tá jogando fora de casa, vai começar mais fechado, no Maracanã lotado, é evidente, então, abra um placar cedo, vai ter chance de abrir o placar cedo. Agora, se vai converter a chance ou não, aí é uma outra situação. E ó, Lucas Abassia, zagueiro do Central Córdoba, contou em entrevista ao Coluna do Fla que quer se vingar do Flamengo. Em 2023, o defensor atuava pelo Nublense do Chile, que foi derrotado pelo Flamengo com 2 gols de Pedro. E ele falou: boas lembranças do Flamengo em 2023. O estádio estava maravilhoso naquela noite, muito bonito, mas eu não consegui jogar, então nada. Espero ter minha vingança nessa quarta-feira. A verdade é que sim, um estádio lindo, torcedores que valem a pena aplaudir, um ambiente muito lindo, falou em entrevista ao Coluna do Fla. Vamos ver, será que tem gol do Pedro hoje? Vamos comentar sobre isso. Temos aqui a provável escalação da equipe do Flamengo. No gol, o Flamengo terá o goleiro argentino Agustín Rossi. A priori, a princípio, o Flamengo terá a zaga Léo Pereira e Léo Ortiz. Entretanto, existe a possibilidade do Cleiton, canhotinha de ouro, ou o João Vitor entrar nessa zaga devido ao desgaste dos 2 jogadores do Flamengo. Mais à frente, Nico de la Cruz e Eric Pulgar. Existe a possibilidade do Everton Araújo entrar.
Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, porque o Alexandro já jogou diante da equipe do Vitória. Na lateral direita, Wesley, sem maiores restrições. Mais à frente, na meiuca, Arrascaeta, Gerson de capitão e mais à frente no ataque, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Essa é a provável escalação do Flamengo diante da equipe do Central Córdoba. Beleza? Pode ser que ocorram algumas modificações, porque a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, mas é evidente que não deve se ignorar a Copa Libertadores da América. Acredito eu que, com o elenco que o Flamengo possui, dá para dar prioridade a duas competições, que é o Brasileiro e a Copa Libertadores. A Copa do Brasil vai levando da forma que dá. Pelo menos eu penso dessa forma. Não dá para abraçar tudo. Não, esse papo, vamos ganhar todas as competições, isso é a maior mentira que dirigente fala para iludir torcedor. Porque ele sabe que é quase impossível e aqui no canal eu mando papo reto. 2 dá. Agora, 3 dá. Mas você pode estourar o elenco e não ganhar bosta nenhuma. E aí, como é que faz? Quem apita hoje é Christian Garay, árbitro chileno, será auxiliado por Alejandro Molina, também chileno, e Cláudio Urrutia. Portanto, trio de arbitragem, VAR, todo mundo chileno para apitar essa partida de hoje diante da equipe do Central Córdoba, beleza? Pedro deverá ser relacionado 7 meses após grave lesão no joelho, meus amigos. Pois é, lista sai nessa quarta, mas o atacante treina bem e a tendência é que ele fique à disposição do técnico Felipe Luiz na partida válida pela Copa Libertadores da América. A espera está perto do fim, torcedor. Pedro muito provavelmente voltará à lista de relacionados hoje, nessa quarta-feira, quando o Flamengo enfrentar a equipe do Central Córdoba no estádio do Maracanã pela Copa Libertadores da América. O atacante está recuperado da grave lesão no joelho esquerdo que o tirou de combate por cerca de 7 meses, rapaz. A lista de relacionados só será divulgada nessa quarta, mas pude apurar, e o GE também, que o planejamento da comissão técnica é levar Pedro para o jogo. Ele treinou bem na última terça-feira e está liberado para voltar. Aliás, o próprio médico do Flamengo, Luiz Macedo, deu entrevista lá na Venezuela dizendo que o Pedro já está ok e que estava a cargo da comissão técnica levá-lo para jogar. No dia 4 de setembro do ano passado, em treinamento na seleção brasileira, infelizmente o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, a famosa lesão de LCA. Ele passou por uma cirurgia no mesmo mês e iniciou o tratamento no CT em Udrubu na primeira semana de outubro. No final de fevereiro, foi liberado para iniciar o condicionamento físico e logo depois começou a participar do aquecimento com o elenco. No dia 31 de março, Pedro voltou a treinar de forma integral com o grupo. À disposição do técnico Felipe Luiz pela primeira vez, Pedro voltará a jogar de forma gradual, com acompanhamento e controle de minutagem. Há uma cautela do clube para evitar problemas musculares que são considerados comuns após o retorno de lesões. A lesão faz Pedro perder a chance de quebrar mais um recorde de ter sua melhor temporada na carreira, porém, mesmo assim, o atacante teve em 2024 a melhor média de gols desde que estreou no profissional. Foram 32 em 45 partidas, uma média de mais de meio gol por jogo. Jogo sim, jogo não, ele estava lá fazendo gol. Em números absolutos, seu melhor ano ainda é em 2023, quando marcou 35 vezes em 61 partidas. Certamente no ano passado ele bateria esse número, mas infelizmente ele teve essa grave lesão. E não precisem ficar com medo, porque o departamento médico do Flamengo realizou absolutamente todos os testes necessários para comprovar que o ligamento cruzado anterior do joelho do Pedro está em condições para atividades de alta performance e que a chance dele ter
uma nova lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo é baixa. É evidente que há coisas que fogem do nosso controle. E não vai acontecer nada. Mas não é verdade que o processo foi acelerado. Como eu disse para vocês, eu já li vários artigos científicos. Só você botar LCA Return no Google Academic, você vai ver vários artigos científicos. Tá escrito em inglês, mas você pode traduzir. Nenhum trecho da literatura médica há comprovações científicas de um protocolo padrão para retorno de atletas de alta performance após cirurgia e lesão e cirurgia no ligamento cruzado anterior. Ah, Pedrão, você não é médico. Eu não sou médico, mas eu sou curioso e eu leio evidências científicas. E não há um protocolo estabelecido. Tal jogador precisa ficar tantos meses. Cada um tem o seu protocolo de acordo com a individualidade do atleta e como o atleta corresponde aos testes e à recuperação. Beleza? Entendeu legal? Então, vamos embora que tem mais coisa pra gente conversar aí, meus amigos e minhas amigas. Reclama na FIFA. Entidade reconhece Brasileirão de 1987 do Flamengo e revolta torcedores do esporte. Olha, eu nem precisava dessa chancela da FIFA, não. Até porque o Flamengo é o legítimo campeão. É lógico que é bom, né, ter a chancela da FIFA, mas o Flamengo é o legítimo campeão de 1987. Isso não tem discussão. Pedrão, mas o STF, com todo respeito, mas não entende nada de futebol. Tem coisas mais sérias, né? Aí, para eles se preocuparem, do que ficar se preocupando com futebol e decretando esporte campeão. Agora veja como pode uma equipe que foi rebaixada em 1986, né, ser campeã da primeira divisão do ano de 1987. É uma coisa completamente incompatível. Ah, mas a CBF não organizou aquele campeonato de 1987 porque o presidente da CBF decretou que a entidade não tinha dinheiro para realizar a competição e Flamengo e o Clube dos 13, que foi capitaneado por Flamengo e São Paulo, foram e fizeram a Copa União, que seria o Campeonato Brasileiro com a anuência dos 12 grandes clubes do país, mais o Bahia, que é grande também. Tá? Ah, palhaçada, rapaz. Contar uma história. Catar. Varrer uma calçada, rapaz. Vamos lá. Beto Júnior, do Chala Podcast, acredita que zagueiro Vitão deve chegar ao Flamengo. Em live no canal, Betão apontou que além de Vitão, mais 3 contratações devem chegar ao Flamengo no segundo semestre. Vale ressaltar que o volante Jorginho do Arsenal, que aliás meteu 3 no Real Madrid da Inglaterra, está muito próximo de ser contratado pelo Flamengo. Então tá aí, ó, Vitão, né? Apesar de ter falado aí que não vai fechar com o Flamengo e coisa e tal, tá mais para um despiste do que qualquer coisa, porque no meio do ano o Flamengo quer a contratação de um zagueiro ali pro lugar do Davi Luiz, apesar de eu achar que tem João Vitor, tem Cleiton, tem essa galera toda ali para fazer a situação da zaga. Com multas milionárias, Flamengo assina contrato profissional com 2 jogadores da geração 2009. Buscando valorizar as joias da casa, o Flamengo assinou um contrato profissional com 2 jogadores da geração 2009. São eles o zagueiro Daniel Thuram e o volante Gabriel Lukaku. Todos os 2 atletas, segundo o Flazoeiro, em conjunto com o Flabase, assinaram contratos válidos até 2027. A multa rescisória para o exterior estabelecida no contrato dos 2 atletas é de 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. Mesmo tendo apenas 16 anos, Daniel já vem atuando pela equipe titular da categoria sub-17. Por outro lado, Gabriel, um dos destaques da geração 2009, e já ganhou prêmios individuais atuando na base do Mengão. Rapaz, Thuram e Lukaku, da zaga do Flamengo, que possam
lograr bastante sucesso nas categorias de base do Flamengo e também no profissional. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto. Saudações rubro-negras.